Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né, onde nós falamos aí sobre a equação de Euler-Lagrange. Caso você não esteja encontrando o vídeo, vai no menu do canal que lá está a descrição e o vídeo relacionado a essa aula, certo? Então, nesses vídeos, nós vamos fazer 3 vídeos fazendo a aplicação da equação Euler-Lagrange, certo? Agora nós vamos resolver 3 problemas relacionados aí à física e à matemática, certo? Então, esse primeiro problema que nós vamos fazer está relacionado a como determinar, certo? Através do caminho mínimo, né? Através do menor percurso, de como a gente consegue determinar que tipo de movimento está ocorrendo de um ponto a outro, certo? Então, sem mais delongas, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, faça com que seja produtivo para você e para os seus companheiros, certo? Divulgue o conhecimento para que a gente possa aí chegar na zênite, no ápice, no ponto mais extremo aí dos seus estudos, certo? Então, sem mais delongas, não esqueça de se inscrever, aperte o sininho para o YouTube entender que você está gostando do canal e possa te comunicar novos vídeos, certo? Então, sem mais delongas, vamos fazer a primeira aplicação. Como a gente consegue determinar um movimento em dois referenciais, certo? Então, como a gente iniciou no vídeo passado, vamos criar aqui um plano dimensional, certo? Com 2 eixos, né? Onde nós teremos aqui o nosso eixo Y, o eixo das ordenadas, e o nosso eixo X, o eixo das abscissas, né? Nosso movimento horizontal, certo? Onde aqui nós temos X, consequentemente aqui nós teremos o nosso Y, certo? Para a gente determinar esse movimento, a gente precisa de 2 pontos, né? Então, vou colocar aqui ponto A, ok? Selecionando. Vamos criar o nosso ponto B, certo? Então, o ponto A, verticalmente, ele está relacionado ao Y1 e horizontalmente ao X1, né? Da mesma forma, nós temos aqui o nosso X2, ok? E o nosso Y2, certo? No plano. São as variações das duas grandezas, vertical e horizontal, certo? Bom, sabemos que nós temos o ponto A, aqui nós temos nosso referencial B, e aí nessa aplicação a gente vai demonstrar qual o movimento que está ocorrendo quando eu me desloco do ponto A ao ponto B. Eu não sei se esse movimento é uma curva, se é um movimento aleatório, se é uma reta, né? E aí a gente acaba encontrando o movimento e também o caminho mais fácil, né? Mais rápido de percorrer, certo? E como seria esse movimento, que nos levaria de A até B de uma forma rápida e um menor percurso, certo? Então, para a gente determinar isso aqui, nós vamos ter que... Eu vou fazer aqui, mas eu não sei se o movimento é dessa forma, certo? Então, para a gente relembrar, nós sabemos que a equação do caminho mais curto, do percurso mínimo, né? Nós temos aí que o espaço, esse menor percurso, tem seus intervalos x1, essa integral definida, né? x2,
onde nós vamos ter aí a função 1 mais, se você lembra, nós temos aí a função 1 mais y' ao quadrado, né? E isso aí multiplicando o nosso dx, né? Nossa relação aí dx, ok? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, peço que volte para o vídeo inicial, onde a gente faz a demonstração da equação de Euler-Lagrange, e aí você vai entender porque o menor percurso é essa integração, certo? Agora, para a gente definir qual o movimento que está ocorrendo entre esses dois pontos, vamos lembrar que nossa função de f, ela é o y, nosso y', né? A derivada primeira de y em relação a x, e isso é igual à nossa função, né? A nossa função que nos leva aí no menor percurso, certo? Bom, se eu sei que estamos em função disso, logo isso aqui será igual a isso, certo? Então, para a gente determinar, vamos fazer as derivadas aí dentro da integração, né? Em relação a isso aqui. Perceba que ao calcular essa função, eu não vou determinar o menor caminho, mas sim como esse movimento será que me levará ao menor percurso, né? O menor percurso que eu posso fazer indo de A até B. Se é uma reta, se é uma curva, se é um movimento aleatório, eu não sei, a gente precisa saber. E para a gente saber, precisamos da solução, que é o nosso y'2, né? Certo? Então vamos lá. Primeiro, a parcial da função. A parcial da função sobre a parcial de y, ela subtrai a derivada total de x em relação à derivada parcial de y'2. E isso, se vocês lembram, isso deve ser igual a zero. Para que nós não alteremos, né? Para que a gente não altere aí a nossa função primária. Tudo isso está determinado no vídeo da demonstração da equação Euler-Lagrange, certo? Então eu percebo que a minha parcial em relação a y, né, ela é simplesmente zero. Ela é simplesmente zero, né? Por quê? Porque a minha função em relação a y não está dentro da minha função do menor caminho, né? Do menor percurso. A minha função só exprime o y'2. Então, se eu não tenho o y dentro da minha função, a minha função originária, logo a parcial em relação a y é zero. Agora, fazendo uma substituição, se isso aqui é zero, e se eu pegar esse resultado e multiplicar por -1, ambos os lados da igualdade, a gente vai ter aí o valor positivo, né? Onde isso aqui vai ser igual a zero. Agora perceba, se a minha parcial de f
se a minha parcial de f em relação a y' tem que ser igual a zero, e a minha função depende do y', logo, a parcial disso aqui é igual a zero, certo? Para que eu determine em relação a x, basta apenas derivar essa parcial em relação a y, e a gente percebe que a x, né? Derivar essa parcial em relação a x, a gente percebe que o x ele também é independente, pois não está na nossa função. Logo, a derivada parcial em relação a isso tem que ser igual a zero, certo? Se isso é igual a zero, nós sabemos que essa derivada parcial em relação a x, ela é uma constante, né? Ela é uma constante. Ok? Mas qual seria a derivada parcial? A gente precisa dela. Então, para a gente derivar isso aqui, vamos reformular a equação. Aquela raiz é o mesmo que 1 mais y' ao quadrado elevado a 1 sobre 2, né? Nós sabemos aí que podemos utilizar dessas propriedades matemáticas para reverter aí e modular nossas equações. Então nós temos 1 sobre 2, né? Que é o mesmo que isso aqui. Fazendo aí, aplicando a regra da cadeia, né? Fazendo a regra da cadeia nisso aqui, nós vamos ter, fazendo a regra da cadeia, nós vamos ter 1 sobre 2, que multiplica 1 mais y' ao quadrado elevado a 1 sobre 2 menos 1, né? E aí eu faço a derivada da função de dentro. E a função de dentro, como aqui é uma constante, é zero. O y' está elevado ao quadrado, então nós teremos aí 2 vezes y', certo? 2 vezes y', ok? Podemos simplificar, eliminando aqui esse 2, certo? E aí a parcial, a derivada relacionada a x, derivada total relacionada a x, da parcial de y', ela vai ser igual, né? Ela vai ser igual, deixa eu colocar a cor branca, ela será igual a isso aqui, né, que nos restou. Bom, fazendo aqui a subtração dessa fração mista aí, né, nós temos que 1 mais y' ao quadrado está elevado a menos 1 sobre 2, né? E isso é igual, fazendo a inversão, nós temos aí 1 sobre a raiz de 1 mais y' ao quadrado. Certo? Ok. Logo, nós podemos dizer que tudo isso, como é uma constante, né? A derivada total é em relação a x, e como x não está na nossa função derivada de y', então isso aqui tem que ser igual a zero. É a nossa constante. Como é uma constante, eu vou chamar de c, né? Já que é uma constante qualquer. Lembrando que nós temos aqui, ó, o nosso y. Não podemos esquecer. A gente eliminou os dois, mas o y' permaneceu. Então,
Lembrando que nós temos aqui y', né? Y', não ao quadrado, y'. Ok? Como é uma constante, então eu posso chamar de C, de A, de 2A, de independente. É uma constante, pode ser o número que for, que eu sei que a derivada da constante vai ser zero, né? Então, para facilitar esse cálculo, eu vou elevar todos ao quadrado. Então nós vamos ter y' ao quadrado é igual, isso aqui eu vou eliminar com o quadrado, é igual a c ao quadrado, vou passar para o outro lado multiplicando, então eu tenho 1 mais y' ao quadrado, certo? Manipulando essa equação, nós temos y' ao quadrado é igual a c ao quadrado, né? Fazendo a distributiva aqui, ó, mais c ao quadrado, y' ao quadrado, ok? Agora, como eu quero encontrar a minha solução, que é o meu y, né? Está dentro aí, implicitamente, do meu y'2. Então, basta apenas continuar manipulando. Eu vou manter aqui o meu y'2, certo? Duplicar ele aqui, vou passar para o outro lado. Esse resultado ficaria menos, né? E aqui eu subtraio de um lado e do outro. Então ficaria menos c ao quadrado. C ao quadrado vezes y' ao quadrado, e isso tudo igual ao nosso c quadrado. Lembrando que esse c é uma constante, não está representando a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, né? Que é a velocidade da luz, né? É simplesmente o c de constante, ok? Logo, nós teremos o seguinte: eu posso evidenciar esses y' ao quadrado, né? Então, já evidencio, para facilitar o meu cálculo, y' ao quadrado, multiplica 1, né, como eu tirei dali, menos c ao quadrado. Isso é igual a c ao quadrado, certo? Dessa forma, tentar minimizar aqui um pouco, para a gente obter aí mais espaço. Então, dessa forma, nós teremos aí que y' ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre 1 menos c ao quadrado. Logo, o nosso y', ele será igual a raiz de c ao quadrado, sobre 1 menos c ao quadrado. Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte: o que está dentro da raiz é simplesmente constante. Se isso é constante e isso é constante, logo nós temos uma constante, certo? Então, eu posso dizer simplesmente que esse meu y', ele é igual a um valor A, certo? Porque A está representando toda uma constante que para mim não interessa, eu sei que é uma constante. Logo, meu y' é igual a A. Agora ficou fácil encontrar o nosso y, a nossa solução, para saber que tipo de movimento vai ocorrer do ponto A ao ponto B, passando pelo menor percurso, certo? Logo, se a gente pegar y' igual a A, sabendo que y' é a derivada de y em relação a x, então meu dy dx é igual a A, onde nós temos
dy igual a dx, integrando de ambos os lados, né, do ponto x1 ao ponto x2. Nós temos aí a integral da função, é a própria função, que é o nosso y, nossa solução. O a é uma constante, certo? O que nos resta é a integral de dx, né? Não vou colocar, na verdade eu vou colocar aqui, mas a gente sabe que pode ser aí de um ponto qualquer. Então, a integral de dx é a própria função, logo y em função de x vai ser a constante que multiplica a variável x mais uma constante, certo? Qualquer. Então, dessa forma a gente determina e demonstra que o movimento no menor percurso, para que seja o menor percurso do ponto A ao ponto B, é simplesmente uma reta, já que nós encontramos aqui uma equação de primeiro grau, certo? E aí nós sabemos que essa equação de primeiro grau é uma reta, é um segmento de reta, certo? Logo, o nosso percurso, menor percurso, é simplesmente uma reta, ok? Aqui, ó, para que a gente possa chegar em menor distância, certo? Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se não entendeu, pausa o vídeo, volta do início, tenta fazer sozinho, para que você possa aí pegar a prática, né, das equações. E deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, certo? Me ajude que eu lhe ajudo. Valeu, monstro. Um abraço, fica com Deus, boa sorte e até mais. Fique esperto. Próximo vídeo nós vamos falar sobre o problema da braquistóctona, certo? Valeu, aluno, um abraço, até mais.